por ser o maior herói de DC, o Grande Escoteiro Azul, o epítome da esperança e da justiça. Bem, é engraçado que o Super-Homem também tenha várias versões malignas por aí, e isso não se limita apenas aos quadrinhos da DC. A ideia do Super-Homem maligno também apareceu na Marvel e em outros quadrinhos. Então hoje vamos dar uma olhada em várias dessas versões diferentes do Super-Homem maligno, classificando todas elas da mais fraca até a mais forte, então vamos nessa. Na verdade, existem algumas versões diferentes desse Super-Homem maligno, mas todas são basicamente a mesma coisa. É o Super-Homem nazista. O Übermensch vem de uma realidade onde o Terceiro Reich nazista venceu a guerra e dominou o planeta. Isso acontece principalmente porque eles tinham um kryptoniano do lado deles. Übermensch liderou sua própria equipe de heróis nazistas, a JLA, eixo lutando em inúmeras guerras e liderando um ataque contínuo contra os combatentes da liberdade. Você pode argumentar que o Superman do Sol Vermelho não é necessariamente mau. Ele ainda tem algum tipo de bússola moral, mas também não é necessariamente bom. Tendo sido criado na União Soviética, essa versão do Superman lutou por Stalin, pelo socialismo e pela expansão internacional do Pacto de Varsóvia. E ao longo do caminho, bem, ele destruiu a democracia ao redor do mundo, eliminou os direitos humanos e qualquer um que o questionasse. Bem, ele usou cirurgia cerebral para transformá-los em robôs do Superman sem mente. Embora ele eventualmente tenha desistido desse poder e se sacrificado para salvar os outros, ele definitivamente perdeu sua humanidade ao longo do caminho. Homelander é o líder dos Sete, o super-herói mais forte e grandioso do mundo. Dizem até que ele era um bebê alienígena que caiu na Terra e foi encontrado no interior dos Estados Unidos, ou seja, claramente uma cópia do Superman. Mas na verdade, o Homelander é resultado de experimentos com o composto V, uma substância criada pelos nazistas que concede poderes sobre-humanos. E ele definitivamente não é um herói, é um vilão, corrupto, sociopata e valentão com poderes de Deus. Ele é forte o suficiente para arremessar jatos militares e resistente o bastante para aguentar qualquer ataque que venha em sua direção. Capitão Pátria conseguiu até arrancar a cabeça da Rainha Maeve com um único soco. Brutal é o que aconteceria se Superman não tivesse sido criado em Smallville pelos Kent, mas sim nas Fossas de Fogo de Apocalipse. Pelo próprio Darkseid, ele é um clone de Kal-El, quase igual ao Superman em todos os aspectos. Exceto que Brutal não teve problema nenhum em travar a guerra e conquistar a Terra em nome de Darkseid. E se alguém se opusesse a ele ou até dissesse algo errado, bem, Brutal fazia jus ao nome e os matava brutalmente. Ele até matou Lobo da Steppe, porque Lobo da Steppe cometeu o erro de tentar governar a Terra sozinho em vez de salvá-la, para Darkseid. Ultraman é literalmente uma cópia do Superman. Ele é da Corrente Contínua Comics, apenas uma versão alternativa do Superman de outro universo. Ele é o líder do Sindicato do Crime, a versão da Liga da Justiça desse mundo. E é basicamente o que aconteceria se o Superman e todos os heróis da Terra fossem absolutamente maus, pessoas sem nenhum caráter. Ele tem basicamente todos os mesmos poderes do Superman. Na verdade, ele chega perto do nível de poder do Superman, mas os poderes dele vêm de comer e consumir kryptonita. É a fonte dos poderes dele, não a fraqueza. No entanto, porque o Ultraman basicamente mata todo mundo, ele parte pra briga na hora, nunca foi realmente pressionado em lutas antes. Então isso, por sua vez, significa que ele nunca precisou ficar mais forte e mais poderoso. Oniman definitivamente não era o protetor pacífico da Terra que sempre fingiu ser, e realmente provou isso quase matando o próprio filho e destruindo cidades, nesse processo. E durante aquela luta, bem, havia uma quantidade enorme de poder em jogo. Até mesmo o primeiro soco desferido por Omni-Man fez arranha-céus racharem ao meio e deixou milhares de mortos. Omni-Man continuaria a demonstrar ainda mais seu poder e superioridade sobre a maioria dos outros Viltramitas, às vezes enfrentando 2 ou 3 ao mesmo tempo sem cair. E além disso, durante a maior parte da série, até o finalzinho, Omni-Man era muito mais forte e rápido do que invencível, sempre servindo como um padrão mais alto para o Mark tentar alcançar. De todos os super-homens do mal, bem, talvez não exista um mais famoso do que o Superman do universo Injustice. Tudo começou quando o Coringa decidiu brincar com o Superman em vez do Batman, levando à morte da Lois Lane e a destruição de Metrópolis por uma bomba nuclear.
Então, o Superman jurou que isso nunca mais aconteceria. Ele matou o Coringa. A partir daí, tudo só piorou. A partir daí, o Superman se tornou o ditador incontestável da Terra, matando qualquer um que ousasse enfrentá-lo. E ele definitivamente não tinha problema nenhum em mostrar sua força. Ele lutou contra antigos amigos, outros heróis, enfrentou toda a tropa dos Lanternas Verdes, batalhou contra os deuses do Olimpo. Ninguém estava a salvo da fúria do Superman. Originalmente criado por Lex Luthor para ser um clone do Superman, devido à sua genética imperfeitas. Bizarro é na verdade o oposto do Superman. Por exemplo, enquanto o Superman tem sopro congelante e visão de calor, Bizarro tem visão congelante e sopro de calor. E assim, tudo sobre ele é o oposto, então seus sim significam não e seus amigos são na verdade seus inimigos. Mas ainda assim, mesmo sendo o oposto do Superman, ele é mais do que poderoso o suficiente para lutar com o Superman. Ele é forte o suficiente para mandar um homem voando até o sol com apenas um golpe, e resistente o bastante para aguentar todos os tipos de ataques do próprio Homem de Aço. Talvez o inimigo mais pessoal do Superman, o General Zod, era um general kryptoniano que foi exilado para a Zona Fantasma. Isso na verdade permitiu que ele sobrevivesse à destruição de Krypton, assim como o Superman. E desde então, ele jurou matar o filho de Jor-El e destruir seu planeta adotivo. Assim como sua subordinada Feora, Zod tem todos os mesmos poderes do Superman e é um lutador implacável e poderoso. Bazar está quase no mesmo nível do próprio Superman quando se trata de força bruta. Ele é um dos melhores lutadores do universo, então conseguiu dar ao Clark algumas das lutas mais difíceis e intensas de toda a sua vida. Hank Henshaw é o Superman ciborgue, e a missão de sua vida é matar o Superman, a quem ele culpa pela morte de sua esposa. Ou se o corpo ciborgue robótico dele, que foi projetado com tecnologia e genética kryptoniana, ele definitivamente tem poder suficiente para fazer isso. O corpo do Superman ciborgue é forte o suficiente para ferir o Superman com apenas um golpe. Ele literalmente não pode ser morto porque pode existir em toda a tecnologia, e não apenas em seu corpo cibernético, sendo provavelmente um dos maiores tecnopatas do universo. O Superman ciborgue pode absorver toda a tecnologia ao seu redor e incorporá-la a si mesmo, tornando-se ainda mais poderoso. Quando foi lançado, o plutoniano respondeu a uma pergunta simples: e se o Superman enlouquecesse e começasse a matar todo mundo? Isso ocorreu bem antes dos quadrinhos do Injustice e similares, então a premissa chamou a atenção dos leitores. A origem do plutoniano é um tanto misteriosa, mas especula-se que ele pode ter sido um mutante órfão, um refugiado alienígena ou algo assim. Uma história de origem típica de super-herói, mas enquanto ele era o maior herói da Terra, ele meio que enlouqueceu e começou a matar seus antigos companheiros de equipe. Agora, o plutoniano possui todos os poderes do Superman, e ainda mais, porque enquanto o Superman obtém seus poderes do Sol, o plutoniano obtém seus poderes manipulando a matéria, no nível atômico. Ou seja, todas as habilidades dele têm origem psíquica. Por causa disso, os poderes do plutoniano podem ser ainda maiores do que os do Superman. No auge, se ele realmente fosse liberado, ele poderia até fazer coisas como manipular a realidade e alterar a probabilidade. Hyperion é o imitador mais óbvio da Marvel, e assim como acontece com o próprio Superman na corrente contínua, existem várias versões boas e más do Hyperion. O mais famoso deles é o Rei Hyperion. Quando essa versão de Mark Milton ganhou seus poderes, ele decidiu conquistar e escravizar sua terra, matando todos os heróis de seu mundo e governando com mão de ferro. Ele pode lutar contra praticamente qualquer herói ou vilão por aí, enfrentando o Marvel Azul, o Fanático e muitos outros. Mas é realmente o que o Hyperion afirmou. Ele afirmou ter matado Thor, Hércules, todos os outros heróis em sua realidade, incluindo o Galactus. E se qualquer parte disso for verdade, o Rei Hyperion é um dos vilões mais poderosos que existem. Superboy Prime é a versão de Kal-El da Terra Prime, um universo onde todos os super-heróis existem apenas na ficção. Todos eles, exceto ele. Ele é uma versão distorcida do Superman e é incrivelmente mais poderoso do que o Superman. 2. Superboy Prime é, na verdade, um dos seres mais poderosos e perigosos de todo o multiverso, enfrentando equipes inteiras de super-heróis e várias versões diferentes do Superman.
pra lutar contra ele, pra ao menos começar a tornar a luta justa. Esse cara é realmente poderoso e sem dúvida é o Superman maligno mais poderoso que existe.